Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo e maravilhoso. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Nós vamos estar adorando o Senhor agora neste momento, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que vai ofertar aí, o QR Code está na tela, e os envelopes aí a Lígia vai estar distribuindo, amém? Levanta aí a sua mão, amém? Enquanto isso, eu quero convidar você eu tirei o envelope de dentro do livro que estava marcado. Glória a Deus. Mas eu quero falar das mulheres que ofertavam para o Senhor. Está lá no capítulo 8 de um dos evangelhos, que nesse momento eu desmarquei. Eu não lembro, mas eu lembro exatamente o que falava. Os milagres que o Senhor fez na vida daquelas mulheres. E entre elas estavam Maria Madalena, estavam Joana, né? E elas ofertavam para que o ministério do Senhor andasse, né? Para que eles tivessem suprimento por onde quer que eles fossem. E não era apenas Jesus. Eram 13 pessoas ali, né? Eram os 12 apóstolos e Jesus. E aquelas mulheres davam ofertas para o ministério. E isso é muito tremendo, né? A oferta é algo muito especial. Sabe, um toque que o Senhor às vezes dá no teu coração, e aí você está aí distraidamente e você lembra, sabe, de um valor, poxa, eu podia dar isso de oferta. Deixa para lá, não é de Deus não. Será? Será que o Senhor não está te incentivando a dar uma oferta? Nós tivemos ontem uma festa tremenda e maravilhosa. Nós tivemos ontem uma sucessão de milagres. É isso mesmo, sabe? Porque nós estávamos no evento Kids ontem, e nós chegamos ali naquela praça, estava sem energia. A gente ia fazer assim mesmo. E sabe o que aconteceu? De repente, chegou a energia. O carro da Coelce chegou no mesmo instante e rapidamente voltou a energia. E nós demos um grito, né? Nós demos um grito, foi um gol do Senhor, para a honra e glória dele. E de repente começa a chover. Querer chover, porque aquela chuva não caiu. E aí nós concluímos o evento. E nós saímos daquela praça. Quando a gente estava saindo dali, a luz acabou. O Senhor manteve. O Senhor honrou. Sabe, para que aquele evento acontecesse ontem, houveram pessoas que contribuíram, que ofertaram. Houveram pessoas que ofertaram suas próprias vidas para estar ali. Porque é isso que a gente estava fazendo. Sabe? O nosso trabalho. O Senhor nos honra, mesmo quando a gente faz pouco. Porque o que a gente fez para ter aquilo ali foi quase nada. Tia Lília, mas eu vi a senhora se esforçando, eu vi o pessoal do Kids se esforçando. É quase nada. Quanto de oferta do seu tempo você está dando para o Senhor? Quanto de oferta na sua vida você está dando, entregando para o Senhor? Isso faz parte dos seus dízimos e ofertas? Eu vou te dar um testemunho. Eu não sei como eu consigo pagar as minhas contas, porque eu sei que se eu fosse somar e ultrapassar, mas o Senhor honra. Sabe por quê? Porque dízimos e ofertas a gente dá como adoração. É como primícia, sim. É como primícia, é como a primeira coisa que você vai e você entrega. Sabe? Aquela quantia não conta para você. Não conta. Aquela quantia não é sua. Nem o todo é seu. Porque é dele. A gente só está devolvendo um pouquinho. 10%.
às vezes uma oferta, mas é só um pouco. E por que não falar de algo muito especial, que também faz parte da tua adoração de dízimos e ofertas, que é um pouquinho do teu tempo, no teu devocional com Deus, porque você não pode dizer ao dono do tempo que não tem tempo para Ele, assim como eu não posso dizer que eu não tenho para ofertar, que eu não tenho para devolver, porque não é meu, é dele. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, amém? Levanta teu envelope. Eu só quero adorar. Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é que multiplica. O que te devolvemos, Senhor, é nada, porque o Senhor nos deu o céu. O que temos e consagramos a Ti não são apenas esses dízimos e ofertas, mas toda a nossa casa, em nome de Jesus. Pode trazer, amém? Traga seu envelope. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Tudo que eu tenho, o Noah, a Laura e o Josivan. Fala nisso, o Noah tá fazendo aniversário hoje, né, Noah? Cadê o Noah? Tá lá pra salinha já, né? Mais tarde nós vamos cantar parabéns pra ele. Aleluia! Quantos estão felizes? Tá mesmo feliz com a presença de Deus? Então abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Versículo 13. Mateus 25, 13.
Mateus 25, 13. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vou repetir: vigiai, porque, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar? Pai, essa noite nós quebrantamos o nosso coração mais uma vez na Tua presença, para poder beber mais de Ti, beber mais da Tua fonte, do Teu reino, da Tua vontade, e que o Teu Espírito, mais uma vez, possa estar no nosso meio, nos levando, nos aconselhando, para que a gente possa ter a compreensão daquilo que o Senhor deseja de nós. Que o nosso coração seja totalmente, Senhor, hoje, dependente de Ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. O que você faria se essa palavra de hoje dependesse da tua vida? Tua vida toda. Todos os cultos que você foi, tudo que você ouviu até aqui. Mas Deus escolheu exatamente essa palavra de hoje para fazer mudar a sua vida. Você acredita que o Espírito Santo faz isso? Nós falamos domingo passado que o Espírito Santo, ou Deus, marca encontro com a gente. Quem lembra? E nós falamos também sobre o encontro que Jesus marcou com Zaqueu. E foi aquele encontro inesperado, né? O Zaqueu estava ali, numa árvore, e de repente Jesus diz: Zaqueu, convém que eu vá à tua casa. Olha isso. Mas a pergunta que nós fizemos foi: por que Jesus falou isso para Zaqueu? Por que Jesus não falou, sei lá, para Mateus? Por que Jesus não falou para Bartolomeu? Um cobrador de impostos, né? De repente Jesus diz: me convém ir na sua casa. Me convém. Olha isso, me convém ir na sua casa. Então nós conversamos um pouco sobre a forma que Zaqueu recebeu Jesus. Jesus foi tão bem recebido na casa de Zaqueu, e eu não estou falando de uma mesa bonita com um pedaço de bolo, com, sei lá, um frangozinho, um pudim. Não, não. Não foi dessa forma que Zaqueu recebeu Jesus. Zaqueu recebeu Jesus da forma que Jesus queria ser recebido. Às vezes a gente vai receber as pessoas com tantas coisas. Às vezes eu vou visitar pessoas e é tão bom que as pessoas me dão água de coco, né? A dona Mônica sempre me dá água de coco. Eu amo visitar a dona Mônica. Estou indo lá esses dias, viu, dona Mônica? Um bolo, é muito bom. Mas aquilo que mais que um pastor gosta de receber quando vai visitar alguém, sabe o que é? Fazer uma oração pela pessoa. E principalmente ver que aquela pessoa recebeu o que ele foi entregar, que é a palavra de Deus. Então nós falamos um pouco sobre Zaqueu. A forma que Zaqueu recebeu Jesus foi tão maravilhosa para Jesus, que Jesus disse assim: hoje entrou salvação nessa casa. Aí nós fizemos a pergunta, né? Como você recebe Jesus? Vamos dizer que Jesus marcou um encontro com você. Como você receberia Jesus? Para que Jesus dissesse: hoje entrou salvação nessa casa. O interessante é que quando Jesus fala hoje entrou salvação nessa casa, Jesus não estava falando dele. Amém, igreja? Não estava falando dele. Porque Jesus estava em vários lugares. Jesus estava com várias pessoas e nem todo mundo recebia salvação. E ele era a salvação. Alguém está entendendo? Então não era só o fato de Jesus estar ali. Deixa eu só trocar esse microfone, que eu acho que está dando umas microfonias. Oi? Acho
Acho que esse aqui vai ficar melhor. Então não é só o fato de Jesus estar lá, mas é a forma que você recebe ele. Então Zaqueu recebeu com transformação. Zaqueu disse: se eu tivesse roubado, se eu tiver roubado, eu vou entregar 4 vezes mais. Então esse tipo de comportamento fechou para Jesus. E disse: hoje entrou salvação nessa casa. Ele poderia ter complementado, porque esse homem manifesta ou demonstra vida transformada. Todo mundo está entendendo isso? Glória a Deus. Agora, quando nós entendemos que Deus está marcando um convite conosco, esses dias nós recebemos uma direção do Senhor de fazer orações, principalmente antes do culto. Hoje nós fizemos oração maravilhosa. A gente vai estar sempre colocando no grupo os horários, mas aos domingos sempre vai ser às 17 horas, sempre. Eu acredito que na quinta-feira vai ser às 18h30. Tá bom? Porque quinta-feira o pessoal trabalha, para marcar muito cedo, eu acho que fica complicado para o povo. Mas eu acho que às 18h30 dá certo. Mas o porquê disso? Simplesmente porque dia 20 é o aniversário do Ouvir, nós estamos há 21 dias do aniversário? Não. O Espírito Santo marcou um encontro conosco. Ninguém disse amém. Você não crê nessas coisas? Eu creio nessas coisas. Quando a Lilinha falou que ontem, quando a gente chegou na praça, a luz chegou. Quando a gente saiu, a luz fechou. Eu creio nessas coisas. Eu estava até brincando com o Ítalo, a gente foi para a Redenção hoje, a gente passou por dentro de um buraco e não bateu o buraco. E eu disse assim para ele: sabe que eu creio que o Espírito Santo botou a mão de baixo e a gente passou, né? Ele riu: tu não crê não? Eu creio nessas coisas. Eu venho dessas coisas. A minha fé, querido, é como a fé de Saulo. A fé de Saulo manifestou na Bíblia Sagrada algo que não tinha acontecido ainda. Ninguém no caminho de Damasco tinha caído até Paulo cair. Alguém está aqui? Às vezes você limita a Deus a Bíblia. Entenda direito para você ser provado por ela. Mas a sua vida ainda expressa também alguns caminhos de Damasco, alguns sobrenaturais. Tem alguém aqui? Então, se você fosse subir nesse altar e contar um milagre, hein, Angélica? De que você viveu, um encontro que você teve com Deus em uma mesa de cirurgia, né, dona Mônica? Não está na Bíblia, mas foi real. Eu vivi isso. Então a minha vida sempre foi assim, meio um caminho de Damasco, Deus me derrubando de certas coisas. Eu estava brincando com o Cícero, dizendo assim: Cícero, às vezes eu fico com medo, porque Deus faz as coisas comigo, eu acho que eu sou uma pessoa muito dura para entender as coisas. Porque Deus faz comigo as coisas, irmão, que não deixa dúvida não. Não deixa dúvida não. E quando Ele precisa, lá no caminho de Damasco, Ele me derruba de novo. Porque Saulo de Tarso lia as Escrituras, ele lia a Torá, mas a Torá nunca converteu ele, até ele ter um encontro real com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e ele teve a sua vida transformada, um perseguidor de cristãos em um salvador, através do Evangelho. Alguém está aqui? Pergunta para o irmão do teu lado: qual é o teu caminho de Damasco? Você tem um caminho de Damasco? É porque é lá que Deus marca o encontro com você. Amém ou não amém? Então, eu queria que você subisse o capítulo e fosse para o versículo 1 de Mateus 25. Aqui vai falar sobre o reino dos céus. Quem está aqui procurando o reino dos céus? Só a Lígia está aqui procurando o reino dos céus? Pronto, você está aqui procurando o reino dos céus. Então Jesus vai contar uma história para você.
Jesus disse assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quem é o esposo? Quem é o esposo? Jesus. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Prudentes, inteligentes. Loucas, podia dizer burras, tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, toscanejaram, quer dizer, adormeceram, né? Ficaram com sono todas e adormeceram. Então vamos lá, Jesus é o esposo, amém ou não amém? E eu e você somos quem? Ou quem são as virgens? Se Jesus é o esposo, quem são as virgens? A esposa é a igreja. Sim, nós somos a igreja. Mas a parábola fala de um trabalho que é necessário ser feito, e que esse trabalho é feito por virgens. Sabe o que significa virgem? Alguém que é separado para o esposo. Mas não é para casar com o esposo, é para o serviço da esposa. Porque essas virgens aqui, elas indicavam que pela história de Israel, um casamento, ela tinha a preparação da noiva por suas damas, as virgens. Então, se Jesus é o esposo, eu e você somos as virgens. Agora, resta saber que tipo de virgem você é. A louca ou a sábia? A sábia ou a prudente? Bom, nós vamos analisar algumas coisas aqui. Você vai ver que ambas dessas duas espécies de virgens, elas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. Também vamos observar que todas adormeceram. Mas só algumas tinham o azeite. Bom, se Jesus é o esposo, nós somos as virgens. Quem é o azeite? Vocês estão antenados. Tem uns com sono, mas tem uns acordados. O azeite é quem? Espírito Santo. O engraçado é que quando nós vamos ler o decorrer da história, diz assim, ó: e tardando o esposo, elas estavam cansadas ali todas e adormeceram. Mas à meia-noite, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! E logo elas correram e saíram ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam o quê? As suas lâmpadas. Então, quando nós olhamos para a condição da lâmpada, o que me interessa não é o vasilhame. Quando eu compro uma lâmpada, o que me interessa não é ela em si, mas é o que ela vai produzir. Alguém está aqui? Então não adianta eu ser uma lâmpada se eu sou uma lâmpada queimada, ou se eu sou uma lâmpada que não estou ligado na energia, porque eu não vou iluminar. Jesus não nos chamou de lâmpada desse mundo, Jesus nos chamou de luz. Jesus falou que nós éramos uma força, porque foi nos dado uma autoridade para iluminar o caminho. Então, quando nós falamos de lâmpada, nós estamos falando muito mais do que uma vasilha. Nós estamos falando de algo que deveria carregar algo. Mas no acontecimento desse casamento, e aqui é simbólico, amém ou não amém? Versículo 8 diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, ou para que elas não se apaguem.
ou para que elas se acendam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Agora eu fico pensando, se o azeite é o Espírito Santo, como eu posso comprar a Deus? Se o azeite é o Espírito de Deus, como eu posso comprar a Deus? Querido, eu não posso te dar o Espírito Santo. Isso aí foi o pecado de Simão o mágico, achando que Pedro e os outros apóstolos poderiam dar o Espírito Santo a ele, porque achavam maravilhoso, ele achava maravilhoso falar em línguas e as maravilhas que o Espírito fazia através de Pedro, curando pessoas, levantando os mortos. Me dá disso. Mas a verdade é como te dar. Como eu posso te dar aquilo que não vem naturalmente de mim? Alguém está aqui entendendo? Como eu posso te dar algo que eu não fabrico em mim mesmo, e se eu te der, eu fico sem? Mas quando nós lemos a carta de Apocalipse, a igreja que se achava perfeita, você se acha perfeito? Você acha que tudo que você faz nessa igreja, ou tudo que você vive na sua vida comum, já é suficiente para que o esposo reconheça o seu trabalho? A carta em Apocalipse, ela vai dizer a essa igreja: você acha que você é rica? Você acha que você é bonita, que você é adornada? Você olha para o teu dinheiro, para as tuas riquezas e acha que você é alguma coisa. Para mim você é pobre, nua e desgraçada. Aí ele dá um conselho: ide e comprai de mim ouro puro, fino e refinado. Espera aí. Ide e comprai de mim. Então essa parábola, ela vai trazer uma semelhança com o que Jesus fala lá à igreja em Apocalipse, dizendo que nós temos que pagar um preço pelo azeite das nossas lamparinas. Que não é o quanto nós tocamos bem, não é o quanto nós somos eloquentes para pregar, ou para cantar, ou para dançar, ou qualquer outro tipo de serviço ao Senhor. Você vai entender. Versículo 10 diz assim: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não, nós vamos entender. Quando o Senhor orou, Ele nunca orou e Ele nunca pediu para que a gente orasse por igreja cheia. Jesus nunca mandou a gente orar por pessoas. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, e a toda nação, todo homem, mulher, criança, tribo e nação. Mas isso não era o tipo de oração que nós deveríamos fazer. Jesus disse que a gente pregasse o Evangelho para todos. Agora orasse por trabalhadores. Fala comigo, trabalhadores. Não, fala mais forte, trabalhadores. Fala para o teu irmão ouvir assim, ó, trabalhadores. É interessante a gente identificar que quem não trabalha dá trabalho. É tão interessante isso, que eu também preguei essa mesma palavra lá em Redenção hoje. E o Isaac, dentro do carro nós vimos conversando, e de repente passou uma situação e o Isaac disse exatamente essa frase: não é bom ele trabalhar, porque quem não trabalha dá trabalho. Aí eu disse: estava no culto, hein, irmão? Aí ele começou a rir, o Hidro começou a rir, né?
Uma criança escuta muito bem, e ele vai levar para o resto da vida o que foi pregado nesse culto de lá hoje. Agora eu e você. Porque, querido, quando você não trabalha, você está dando trabalho. O reino de Deus, ele não é feito de gente sentado nas cadeiras de igreja. O reino de Deus é feito como essas virgens, trabalhando, buscando, evangelizando. Alguém está aqui? Agora, imagina comigo, eu quero aqui criar um filminho dentro da tua cabeça. Estão lá as 10 virgens, sim? Umas do lado de dentro, já, essas foram reconhecidas e entraram na festa. Por quê? Pelo azeite. O azeite mostra quem você é. Não é o teu cargo no louvor, o teu cargo na mídia, na dança, na pregação. É o azeite. Porque uma canção, ela cura quando ela tem Espírito Santo. Uma palavra, ela transforma uma vida quando ela tem Espírito Santo. Então, logo, o que interessa para o noivo e para a noiva é o azeite. Não é simplesmente o serviço. O azeite na Bíblia, ele pode ser identificado por algumas coisas. Primeiro, alimento. Segundo, remédio. E terceiro, provisão de dinheiro. Aí você imagina comigo a cena, o noivo está ali, a noiva está do lado de dentro esperando ele, amém, amém? As 5 virgens sábias estão do lado de dentro também, já esperando para o casamento, aquelas outras 5 estavam lá fora. E o noivo olha para a noiva, isso é eu estou viajando aqui na minha criatividade, amém? Jesus está contando uma parábola, eu estou entrando aqui botando a minha liberdade poética para acrescentar alguma coisa. Então o noivo aqui olha para a noiva e vê aquelas loucas ali e diz assim: amor, você as conhece? A noiva vai olhar. O noivo vai perguntar: amor, quando você estava nua, elas te vestiram? Quando você estava presa, elas te visitaram? Quando você estava com fome, elas te alimentaram? A noiva vai dizer: não. Mas, Senhor, quando tu estiveste com fome e nós não te damos de comer? Eu expulsei demônios em teu nome. Na verdade, eu não vos conheço. Alguém está entendendo? Sabe como é que Jesus nos conhece, irmão? Pela fé praticada verdadeiramente e não tida por uma mera religião, sentado em um banco de igreja. Sentar com um banco de igreja, com uma lamparina muito bonita, sem ter nada dentro. Sabe o que foi que Jesus fez? A nos ensinar como ser uma virgem. Jesus disse assim: amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia, vai lavar os pés uns dos outros. Bom, nós estamos aqui para a gente descobrir que tipo de virgem nós somos. As loucas ou as sábias? As que aceitaram o convite das bodas. Todos aceitaram, amém ou não amém? Mas como você está? Vigiai, pois o reino dos céus está próximo, e vocês não sabem nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Mas quando eu me coloco diante de um convite a estar trabalhando para o reino, a estar à disposição do reino, eu tenho que saber quem é a minha força para essa lâmpada acender. Muitas vezes nós queremos fazer, mas não fazemos porque não produzimos poder. Se não produzimos poder, significa que o azeite não está em nós.
estamos tão bonitinhos, tão arrumados, tão inteligentes, tão falantes, tocamos tão bem, cantamos tão bem, dançamos tão bem, pregamos tão bem, e vivemos uma vida correta, e aqui e acolá a gente pisa fora da bacia, mas a gente também não é santo, devia ser. Devia não sonegar imposto, devia não mentir. Você acha que Jesus vai conhecer um mentiroso? Amor, você conhece ele? Porque a história que ele está me contando não é verdadeira. Porque ele não expulsava demônio no meu nome. Ele nunca evangelizou no meu nome. O que ele queria era os aplausos, a glória. E ele tinha. Se você já teve o aplauso dos homens, não precisa mais dos aplausos de Deus. Eu fico entendendo aqui o que é o reino dos céus. Um encontro marcado com o noivo é algo que tem que elevar o nosso coração a um trabalho particular dentro de nós, porque ao mesmo tempo que nós somos as virgens, nós somos a noiva. Alguém está entendendo? Nós somos a virgem, mas somos a noiva. Nós somos os trabalhadores, mas nós somos a igreja. E o apóstolo Paulo se colocava como amigo do noivo, que ele não podia se envolver com a noiva, mas ele também era noiva. E como eu vou entender isso? É muito simples. Trabalhe. Que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado ser. Agora a pergunta é: você é um justo? Porque o justo é aquele que pratica a justiça e ele não tem desculpinhas para quebrar regras. O justo não senta na roda de escarnecedores e tudo bem. Quando nós olhamos para aqueles que servem as mesas, nós poderíamos lembrar de 5 pães e 2 peixinhos. O que é que vem na tua mente quando você escuta essa frase? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Mas é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão inteira. Mas o interessante não é isso. O interessante é que quanto sobrou? Quem sabe aqui quanto sobrou? 12 cestos cheios. Outra pergunta: quantos serviam? Quanto sobrou? Fala alto, igreja. Quanto sobrou? Quantos cestos? 12. Quantos serviam? Um para cada um. Quem serve a mesa, e aí eu te falo, eu não sirvo a mesa de Cristo há mais de 20 anos à toa. Eu sirvo a mesa de Cristo porque eu vejo a minha casa comendo dela. E eu não estou falando do seu dízimo e da sua oferta, porque eu não sou um incompetente que não posso trabalhar e ganhar muito mais do que recebo daqui. Ou você acha que eu sou? Se você se subestima, eu não me subestimo. Mas estou falando aqui como louco, porque se me elevo um pouco, louco estou sendo. Agora, por causa de Cristo, sirvo a mesa, porque Ele só não produz dinheiro, Ele produz cura, Ele produz restauração, Ele produz caráter, Ele produz alguém que quer viver o que Jesus vivia. E não importa se tem muita gente andando na contramão, não reconheço Cristo, não viverei.
não reconheço Cristo nessa atitude, não reconheço Cristo nesse comportamento, não viverei. Por quê? Porque Ele é o supridor da mesa, que eu sou o garçom. Eu sou só o garçom, que quando termina o culto, eu posso comer dos restos de vocês. Mas Ele vem no meu ouvido e diz assim: ei filho, tu te vê como um garçom, mas eu preparei uma mesa na presença dos teus inimigos. Eu ungi a tua cabeça com óleo, eu derramei vinho no teu cálice, e ele tem transbordado sobre a tua casa. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Conheci quando aprendi a... Canta, igreja, vai. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Quando aprendi a desfrutar, carrego o nome da família. O diabo, ele nos magoa com a mesa, porque é colocado na presença dele. E muitas vezes ele vai mostrar pessoas com atitudes de ingratidão, se levantando da mesa, indo embora, sem nem dizer um obrigado. Aquela mesa que você foi o garçom, que você lavou os pés, que você enxugou, conforme que Jesus mandou. Mas Jesus, eu não sei se você já sentiu isso, irmão, mas eu oro para que você sinta Jesus tocando nas tuas costas. Nunca sentiu? Jesus tocando nas suas costas e diz assim: continua servindo a mesa, porque eu estou aqui. Você faz por mim, não por eles. Sabe, algumas vezes ficou sem ninguém na mesa, Jesus puxou a cadeira para me sentar, a me servir, como ele fez com Paulo quando ia ser morto. O próprio Jesus volta, ele não deixou Paulo no caminho de Damasco. Ele visitou Paulo e o animava. Isso acontece com as virgens prudentes. O Senhor te anima. Ninguém vai, mas Ele diz: eu estou aqui. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, e o mais bonito, tem um lugar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Esses dias, o Espírito Santo tem me curado mais uma vez. Curado você de quê, Leandro? Da mesa. Ele me cura da mesa, porque, irmão, quando a gente diz assim: eu não vou encher negócio de azeite para ninguém, que ninguém merece, ninguém observa, ninguém vê, ninguém sabe, percebe o meu esforço. A gente tem a tendência de adormecer
sem o azeite. Adormecer, irmão, é normal. Nós somos seres humanos. Nós nos cansamos às vezes do árduo trabalho. Mas o Espírito de Deus diz assim: vinde a mim, que eu vos darei recompensa do vosso árduo trabalho. E Ele nos anima, porque de vez em quando alguém se levanta da mesa e vai embora, como Judas. Mas logo vem Matias e senta naquele lugar. Talvez não se conte a mais linda história, mas ele fez a diferença ali. Alguém está aqui? Sabe, irmão, não precisa a tua história estar no outdoor desse mundo. A tua história precisa ser escrita lá no céu, porque quem precisa te reconhecer naquele dia não sou eu. Quem precisa reconhecer naquele dia é o Senhor. E Ele vai dizer: vinde, amados de meu Pai, eu vos preparei lugar. Quantos aqui estão esperando esse momento? Como é que você acha que é o teu quarto lá no céu? Será que é da cor que você gosta? Será que você vai gostar dessa cor no céu? Será que a gente tem gosto no céu? Será que a gente... São tantas perguntas. Mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza: o céu está aqui essa noite, porque Jesus está na casa, aleluia. E se você deixar, Ele vai encher a tua vasilha com óleo, o teu cálice vai transbordar, e você vai sentar na presença dos inimigos, em uma mesa posta, aonde você também tem lugar para ser cuidado. Mas eu não quero terminar esse culto, irmão, sem puxar para a nossa responsabilidade. O seu azeite, como é que está? Como é que está o seu azeite? Como é que está o teu devocional? Como é que está o teu tempo de oração? Nós vamos começamos hoje, na verdade, 21 dias de oração, consagração e jejum. E eu queria convocar você, igreja, a orar todo dia. Todo dia nós vamos estar aqui na igreja. Eu estou falando eu, pessoal. Se você não puder vir, você pode fazer em casa, com a sua família. Mas todo dia eu estarei aqui às 18h30, orando 30 minutos. É só 30 minutos. Buscando essa mesma presença que teve aqui no dia de hoje, no início desse culto. Antes dos cultos nós vamos estar também orando mais 30 minutos. A gente coloca 30, mas hoje foi quase 50. Porque quando eu me ajoelhei nesse altar, a presença encheu a casa. E não fique chateado comigo, não fique. Mas quando a presença encheu a casa, eu não estava nem me lembrando de você. Eu estava sentado na mesa, no encontro que Ele marcou comigo. Quem sou eu? Quem sou eu? Para Deus marcar um encontro comigo. Quem sou eu para eu faltar? A tua mesa cura, a tua mesa cura, ali tem vinho e pão, um lugarzinho pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, ali tem vinho e pão. Hoje, a nossa ideia aqui nesse lugar é buscar desse ouro refinado, desse azeite puro, mais do que extra virgem, para encher as nossas vasilhas.
Queria que você ficasse de pé. E que você agora, os músicos podem vir. E que você agora preparasse o seu coração para que você pudesse encher as lamparinas, para que você pudesse encher de azeite, e esse azeite é o Espírito Santo, para que você pudesse se preparar para esse tempo novo que o Senhor está marcando esse encontro conosco. E eu queria que você já começasse a orar dizendo: Senhor, será que eu sou a louca? Será que eu sou aquela que está perdendo? Será que eu sou aquela que estou de lá para cá, daqui para lá, quase pirando, perdendo tudo, ou ganhando tudo e perdendo o Espírito Santo? Queria que você fosse no profundo do seu ser. Irmão, você tem a resposta. Você sabe. Você sabe se você é ou não é. Aleluia. Continue a adoração, irmão, em nome de Jesus, nesse momento, amém? Feche seus olhos, levante suas mãos em nome de Jesus. Quantos estão esperando o noivo? Quantos estão esperando a volta do noivo nesse momento? Oh Deus, aleluia, Pai. Em minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Estou só esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. E é só bater que eu vou abrir pra você entrar. E é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Aleluia, Deus. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Estou só esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. E é só bater que eu vou abrir pra você entrar. E é só bater que eu vou abrir pra você
Aleluia. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem e vamos dançar e Maranata, e Maranata. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, e que era linda assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, e eu não imaginava que era linda assim, e que era linda assim. E meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, e pode morar. Tem fogo nos olhos. Cante, igreja. Imaginava que era linda assim, E que era linda assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. aleluia, Tem fogo nos olhos, e eu não imaginava, e que era linda assim, e que era linda assim. E meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui, e pode morar aqui, pode morar. Aleluia. Quantos nesse momento sente esse fogo no coração? Quantos almejam? Quantos almejam? Dizer Maranata, Maranata, ora vem. Meu irmão, isso é tão grandioso, isso é tão belo. E você está aguardando a volta do seu noivo, a volta do Rei dos Reis. Não é qualquer um, irmão, não é qualquer um, é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis. Ó Pai, edifica nossas mentes, edifica nossos corações. Nos prepara, Pai, nos prepara para que a gente possa, Deus, se encontrar, Pai. Se encontrar, meu Pai, em nome de Jesus, contigo, meu Pai, naquele grande dia, Deus. Limpa, Senhor Deus, nossos corações. Limpa, Senhor Deus, tira toda a sujeira. Ó Pai, enquanto almejamos, Senhor Deus, estar contigo naquele grande dia. Oh Deus, sabemos, Pai, sabemos, Deus, do Teu amor, sabemos do Teu agrado a partir de nós. Oh Pai, não somos merecedores da Tua graça, meu Deus, mas por amor, meu Pai, Senhor, nos concedeu.
Então, Pai, o que te pedimos, Pai, é que enche-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito, meu Pai. Enche nossas lamparinas, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, Deus. Para que naquele grande dia, Pai, nós venhamos estar cheios, meu Pai. Venha estar cheios, meu Pai, venha estar cheios. E poder, Senhor Deus, olhar, Senhor Deus, face a face, Senhor. Poder abraçar, meu Pai. Oh, Deus. Oh, Pai. Não queremos, Senhor Deus, que seja algo momentâneo. Não queremos, Deus, que seja algo passageiro. Que dure apenas 1 hora, que dure apenas meia hora, que dure apenas um dia, um mês, um ano. Oh, Pai, mas queremos que venha, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, habitação em nós, meu Pai, aleluia. Que venha ser morada, Pai, que venha ser morada, Pai, nos nossos corações. Então, Pai, dizemos que pode morar aqui, Deus. Pode morar em nós, Pai, pode morar, Senhor Deus, nessa casa, Senhor Deus, que é o nosso ser, Pai, em nome de Jesus. E tem fogo nos olhos, e eu não e que era linda assim, e que era linda assim, e meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, e que era linda assim, e meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, e pode morar aqui. Aleluia. Eu queria que você olhasse para as suas 2 mãos. É só um minutinho, irmão. Olha para as mãos agora. Como é que elas estão? Vazias, né? Mas olhando para elas, você vê um trabalho? Talvez existam alguns calos de trabalho. E esses calos identificam que alguém trabalhou muito. Às vezes dura a vida toda. Agora olhe mais uma vez para suas mãos. No serviço do Senhor, tem calos aí? Ou está vazio? Sem calos? Pode fechar. Querido, querida, irmãos e irmãs, vergonhoso é se nossas vasilhas estiverem vazias e o nosso serviço estiver a esperar. Escuta o que eu vou dizer. Sempre existe uma visita para fazer. Sempre existe alguém para pregar. Sempre existe um testemunho a dar. Você não precisa ser pastor para ser pastorear o rebanho de Cristo. Escuta Jesus perguntando a você: George, você me ama? Sara, você me ama? Michael, Josivan, você me ama? Ednásio, você me ama? Marcílio, Esther, Débora, Dejarlene, você me ama? E instantaneamente você vai dizer o quê? Sim. E se ele insistir, você vai chorar dizendo sim. E se ele perguntar mais de uma vez, 2 ou 3, você vai dizer sim, tu sabes que eu te amo. Senão não estava dentro de uma igreja. Eu te amo. E ele vai te fazer um pedido. Só um. Não é tocar, mas continue tocando. Não é cantar, mas continue cantando. Não é pregar, vamos continuar pregando. Mas o pedido que ele vai fazer depois de perguntar se você o ama, e você afirmar sim,
é: apacenta as minhas ovelhas, ou cuida da minha noiva. Cuida. E eu, quem é que cuida? Eu cuido de você, através da vida de outros irmãos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então hoje, a partir de hoje, essa vasilha não estará mais vazia, essas mãos não estarão sem calos do árduo trabalho do Senhor. Aleluia? Aleluia. Porque no pouco, escuta, às vezes você não vai ter 10 talentos. Jesus só quer um, irmão, às vezes. Lembra da parábola dos talentos? Só um. E eu vou fazer o que com esse talento? Bota no banco. Bota no banco, para que ele possa multiplicar, pelo menos aonde é o banco. Fala para o irmão aí do seu lado, seja usado por Deus, diz assim: a igreja do Senhor, na tua igreja, bora começar a trabalhar. Trabalha na portaria evangelizando, trabalha no louvor, trabalha na dança, mas ficar parado não dá. Vai visitar alguém, irmão, convida alguém para a igreja. Sempre há um serviço que cabe você. Às vezes um WhatsApp, você lança aquele convitezinho que eu mando para você. Tem muitos irmãos que nem compartilham na rede social o convite da igreja. Irmão, pelo amor de Deus, me ajude a sua pastora, para que esse trabalho não seja pesado para mim. Eu preciso que vocês me ajudem a evangelizar. Evangelistas, acordem. Mestres, acordem. Profetas, acordem. O reino de Deus está esperando por vocês. Então que você possa agora colocar o íntimo do teu coração, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para o serviço da tua noiva, nem que seja com um talento, mas eu vou colocar para multiplicar. Aleluia. Levanta as tuas mãos e diz: eis-me aqui, eis-me aqui, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos receber o nosso devocional. Irmão, não tenha pressa de ir embora. E quando o Espírito Santo está, a gente não quer ir para casa. A gente tem que convencer ele aí com a gente. Amém ou não amém? Bora levar ele para casa? Boa noite, igreja. Vou dar a mensagem do devocional. Lá em Isaías 3, a partir do versículo 8, diz assim: Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras e as suas ações o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente com os moradores de Sodoma, não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo para si mesmo o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo ocorrerá mal para eles. O mal que fizerem aos outros será feito contra eles. Aqui eu escolhi esses pequenos versículos, eles resumem um pouco sobre o que fala o capítulo 3 de Isaías, que fala exatamente sobre isso, sobre a ira do Senhor cair sobre os maus, porque eles não estavam fazendo aquilo que é certo, não estavam agradando a Deus. E hoje em dia a gente pode ver muitas pessoas realmente fazendo mal, muitas pessoas realmente fazendo aquilo que é errado. Mas o mais triste de se ver não é ver os maus fazendo mal, mas nós conseguimos ver pessoas boas não fazendo nada com isso. Pessoas boas paradas, se acomodaram, parece que, sei lá, virou tão comum, a gente se acomodou àquilo que nós achamos comum. Parece que ver o mal não atinge mais nosso coração, nós não queremos mais ajudar, nós não queremos mais fazer alguma coisa porque já virou comum. Nós não podemos
nos acomodar, não podemos ficar no nosso conforto ao ver o mal, a ver pessoas fazendo o que é errado. Nós devemos querer, devemos nos incomodar, mas parece que virou tão comum porque todo dia a gente vai para o trabalho ou vai para a escola e nós sempre vemos as pessoas fazendo sempre as mesmas coisas, que parece que, sei lá, ouvir as pessoas falar palavrão não incomoda mais, ouvir as pessoas fazer as coisas que não agradam a Deus não incomoda mais a gente, porque virou comum. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos nos acostumar com o que é errado. Não é ser contra as pessoas, mas nós devemos ser contra o pecado delas. Nós não devemos nos acostumar com o que é errado. Se os maus estão fazendo mal, que nós, os bons, podemos estar fazendo aquilo que é certo. Podemos estar fazendo bem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? E o culto terminou. Mas amanhã, se você puder, estar convidado, viu? A estar aqui às 18h30 para a nossa oração. Se você não puder, eu repito, faça em casa, mas tire meia hora de oração. Pelo menos meia hora, tá bom, irmão? Separa meia hora. Pastor, é muito tempo, é nada, irmão. A gente passa 2 de Instagram e novela, não vou nem falar, novela, televisão, filme. Passa muito mais. Tire meia horinha para Deus, e o Espírito Santo vai estar lá esperando por você. Vamos ficar de pé? A gente terminar? Queria chamar o Noah. Traz lá o Noah, Josivan, cantar parabéns para ele. Aproveitar e cantar parabéns para a Geila. Vem cá, Geila. Vai fazer aniversário amanhã. O Cícero lembrou de você, pediu para cantar parabéns para você, o Cícero. Se eu não cantar, tu sabe. Traz o Noah aqui. Querido, terça-feira, agora, encontro de mulheres. Quero uma salva de palmas bem forte para Jesus. Mulheres, por favor, estejam aqui, tá bom? Às 19 horas. Por isso que eu coloquei a oração para as 18h30, porque a maioria das vezes coisa é 19. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Noah, pela vida da Geila, mãe da Daça. O Noah. Fazendo 15 anos, né, Noah? Levanta as mãos para cá, igreja. Vamos orar sobre eles em nome de Jesus. Traz o óleo para mim, hein, Patrícia. Pai, nós abençoamos a vida do Noah. Ele seja sempre esse homem de Deus na igreja, crescendo na igreja, que nenhum mal possa ser acometido com ele. Livra do homem mau, da mulher má. Que ele esteja sempre na tua casa, sendo obediente à mãe e o pai. Em nome de Jesus. Segura aqui, não corre não. Nós oramos também, levanta as mãos aqui para a Geila. Pai, nós oramos sobre a vida da Geila. Declaramos, Senhor, saúde. Declaramos, Senhor, também prosperidade. E também uma ativação ministerial, que eu não posso perder a oportunidade, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa também a Daça. Abençoa também essa mulher linda aqui, a Laura, Josivan. E a nossa querida irmã Angélica. E também o nosso amigo Cícero, que não veio hoje, gente, porque está em casa doente, tá bom? Mas logo, logo estará conosco, amém? Vamos cantar parabéns? Enquanto a gente canta parabéns, vocês vêm abraçar eles. Vem abraçar. E parabéns pra você. As crianças vêm abraçar o Noah. As crianças, abraça o Noah. E dá muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela é crente, ela é crente, ela é crente, ela é crente, ela é crente. E ele ora, e ela ora, e ele ora, ela ora, eles oram pra Jesus. Geila, Noah, Deus abençoe.
abençoe. Levanta a mão para me dar a bênção final. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça dos filhos e na doce consolação do Divino Espírito. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas bem forte. Deus abençoe. Boa semana cheia da presença de Deus.